Fala pessoal, eu sou o Vitor Matsubara e seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao Primeira Marcha, que a gente ajuda você a escolher o seu próximo carro e quem sabe ele não vai ser o novo Citroën C3. Essa aqui é a configuração Live Pack com motor 1.0, uma das que mais vendem desde o lançamento do C3 e hoje você vai saber se ele vale a pena ou não a partir de agora. Vamos lá? Apesar do nome, a terceira geração do C3 não tem nada em comum em relação aos modelos anteriores, isso porque agora ele tem uma proposta muito mais popular, foi desenvolvido na Índia, mas com várias modificações específicas para o nosso mercado. Ele faz parte de uma estratégia chamada C-Cubed, que é um projeto que envolve 3 modelos desenvolvidos para a América do Sul e que devem fazer com que a Citroën eleve a sua participação de mercado no Brasil. A intenção da marca é que até 2024 eles tenham 4% de share do mercado brasileiro, lembrando que atualmente eles estão perto, quase chegando em 2%, só com o C3. Esse carro aqui foi lançado em agosto, essa é a versão Live Pack 1.0, uma das mais vendidas da gama e tem o motor Firefly de origem Fiat, vamos falar dele já já. O C3 tem uma identidade visual em sintonia com os outros modelos da Citroën, não por acaso lembra bastante também o C4 Cactus, que é o seu irmão maior, e o segundo modelo que a Citroën vende entre os automóveis de passeio aqui no Brasil. Em breve essa linha vai ser expandida com os outros 2 modelos da estratégia C-Cubed, que é um SUV de 7 lugares, ainda sem nome, e possivelmente um sedã compacto. Mas vamos falar do C3, essa aqui é a configuração Live Pack 1.0, não é a versão de entrada, que se chama apenas Live, então ela tem alguns itens a mais, mas mesmo assim tem um desenho bem interessante para ser um popular, né? E eu vou ter que parar de novo. Alguns elementos são bem marcantes, como a grade aqui com duplo chevron, que são esses 2 elementos bem característicos da Citroën, e o conjunto óptico ele é dividido em 2 partes, como a gente vê, uma solução de estilo bem comum nos carros lançados nos últimos anos. A parte de cima está destinada para as luzes diurnas e a parte de baixo é o conjunto óptico convencional. Como a gente está falando de uma versão de entrada, não temos faróis de neblina aqui, que são vendidos como acessórios, e nem temos rodas de liga leve, temos sim calotas, lembrando que essas rodas elas são de aro 15. As capas dos espelhos retrovisores também não têm pintura, assim como as maçanetas, né? A gente está falando de um carro, uma proposta mais simples mesmo, então esses itens não estarão presentes nessa configuração Live Pack. Aqui na traseira, o C3 tem um estilo bem robusto, bem parrudinho, né? Mesmo sendo um carro pequeno, de porte menor, ele é bem alto, inclusive, ele tem a altura, por exemplo, compatível ao de um Hyundai Creta, que é um SUV compacto. E vamos dar uma olhada no interior para ver o que tem de interessante aqui na cabine do C3 Live Pack. O painel ele é digital, mas você está vendo, esse é o barulhinho que ele faz toda vez que você liga a ignição, você está vendo aí que ele não tem um visual tão elaborado assim, né? Para não dizer que ele é bem simples. Ele é digital, monocromático, tem o velocímetro digital, temos também o marcador de combustível e a temperatura do motor, mas não temos nem conta-giros. Isso é um defeito importante para você que está pensando em comprar o C3 com motor 1.0. Pelo menos o volante ele é multifuncional, temos os comandos aqui do sistema de som e também algumas outras funções de telefone, porque elas servem para você operar essa central multimídia com tela de 10 polegadas. Deixa eu ligar o carro aqui que está muito quente. Central multimídia com tela de 10 polegadas, bem legal, né? Bem bacana, bem grande, é a mesma central que a gente vê, por exemplo, no Peugeot 208. Ar-condicionado também item de série, analógico, como você está percebendo. Temos 2 entradas USB aqui na frente. Temos a entrada USB do tipo A convencional aqui na frente, assim como tomada de 12 volts aqui do lado direito. O que temos também são muitos porta-objetos. Aqui você consegue botar o seu telefone celular, aqui embaixo carteira, alguns outros objetos. Porta-copos bem fundos, dá para colocar copos maiores. Câmbio manual de 5 velocidades, mesma transmissão utilizada nos modelos da Fiat, afinal de contas o motor é o mesmo. O que mais a gente pode mostrar aqui? Do lado direito, bem escondidinho, fica o botão de travamento central das portas. Eu acho também o estilo dessas saídas de ar bem interessantes. Aqui a gente tem uns Cs estilizados, né? E aqui na lateral também, só que disposto na vertical em vez de disposto na horizontal. Bem legal, assim como esse revestimento aqui, na verdade, é plástico duro, mas ele tem umas texturas aqui, então ele deixa o acabamento um pouquinho mais interessante, né? Disfarça um pouquinho essa simplicidade aqui que a gente vê, por exemplo, nas portas que são de plástico, e a maçaneta também não tem pintura, então é um visual mais simples, mas bonito, assim como aqui nos bancos que tem essas costuras aparentes na cor azul,
dá um charme diferente para um carro que é um pouquinho mais simples, né? Freio de estacionamento também, acionamento convencional, mecânico, mas temos assistente de partida em rampas, muito interessante para um veículo de entrada. Espaço traseiro é um dos pontos fortes do C3, né? Banco da frente regulado para mim, eu tenho 1,67 m. Dá para ver que sobra bastante espaço aqui para o joelho, mesmo se você for mais alto, você não vai ter problemas para se acomodar aqui, assim como também aqui, ó, para a cabeça sobra bastante espaço em relação ao teto, então isso não vai ser problema. E o assento, ele é alto, então você viaja numa posição mais alta e mesmo assim não se incomoda com a cabeça roçando no teto, por exemplo. Encostos de cabeça, cinto de segurança de 3 pontos para todos os ocupantes e temos manivela para você abrir o vidro aqui, os vidros traseiros, no caso dessa versão Live Pack. Lembrando, ela é uma versão de entrada, mas com alguns equipamentos a mais, como a central multimídia de 10 polegadas. Vamos ver o porta-malas antes de dar um rolê? E o porta-malas com capacidade para 315 litros, é uma capacidade muito boa para um veículo desse porte, dessa categoria, é o maior porta-malas do segmento e tem tamanho digno, né? Quase a mesma litragem do que um Jeep Renegade, por exemplo, que é um SUV compacto de uma categoria bem superior. Agora vamos dar uma voltinha no C3 Live Pack 1.0. Dirigir o C3 1.0 com o motor Firefly de até 75 cavalos e torque máximo de um pouco mais de 10 kgfm foi uma grata surpresa, tanto na cidade quanto na estrada. Ele tem um desempenho bem interessante para sua categoria e eu ouso dizer que ele é até superior em relação aos outros carros que utilizam essa mesma motorização do grupo Stellantis. A gente estava falando de Fiat Argo e de Peugeot 208. O acerto utilizado pela Citroën parece ser um pouco mais refinado do que os que as engenharias da Fiat e também da Peugeot realizaram com esse mesmo conjunto. E isso faz na prática com que o C3 1.0 seja um carro muito gostoso de dirigir. Ele tem respostas bem prontas para ser um motor 1.0, evidentemente, e isso acontece inclusive aqui na estrada. É claro que você precisa de um pouco de cuidado para realizar ultrapassagens, outras manobras que exigem um pouquinho mais de desempenho, mas nada do que reduzir uma marcha e encher o motor não resolva. Essa característica positiva, aliás, também se estende a Argo e 208 com esse mesmo motor que para mim hoje é um dos melhores motores 1.0 existentes no mercado brasileiro. Outra virtude bem interessante desse conjunto é a economia de combustível. Aqui na estrada a gente está fazendo 11,4 km por litro com etanol no tanque. Na cidade não foi tão difícil assim chegar a 10 km por litro, em alguns trechos chegando até 10,5 km com 1 litro de etanol. Então são números bem bons, considerando que ele está abastecido com etanol. Se for com gasolina, os números podem ser ainda melhores, podendo chegar próximo de 14 km por litro, dependendo do seu pé, até 15 km por litro na estrada, e na cidade podendo chegar em torno de 11 a 12 km por litro, lembrando com gasolina no tanque. Então esse carro aqui é uma boa escolha, é um carro espaçoso, é um carro muito bom de dirigir. A posição de guiar, que ela é mais alta do que nos outros concorrentes, ela também faz com que ele seja muito confortável, pelo menos na minha opinião. É um carro muito confortável em viagens mais longas, os pedais também têm uma posição bem interessante, então você não chega tão cansado assim depois de dirigir muitas horas o C3 1.0 Firefly. Lembrando que ele custa, na data que a gente está gravando esse vídeo, no final de 2022, um pouco mais de R$77 mil, então ele também se posiciona como uma escolha bem interessante em relação ao custo-benefício diante da categoria, até porque seus concorrentes ou eles são mais defasados ou eles não têm tantos equipamentos assim quanto essa versão Live Pack, que não é a versão de entrada. A gente tem ainda uma versão abaixo chamada Live, que não tem tantos itens assim quanto essa configuração. Então pessoal, esse aqui é o Citroën C3 Live Pack 1.0, uma opção bem interessante para o segmento de populares, né? Esse carro aqui custa um pouco menos de R$80 mil, pelo menos na data que a gente está gravando esse vídeo, no final de 2022. Ele é uma opção bem legal para quem precisa de espaço interno, que é um carro estiloso e que seja econômico para o dia a dia, principalmente nas cidades. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal do Primeira Marcha se você não for inscrito, e também não esquece de ativar as notificações para saber quando tem vídeo novo por aqui. E já que você ficou até aqui, já assistiu até aqui, vou pedir para você deixar sua curtida aqui embaixo e compartilhar esse vídeo com seus amigos, beleza? É isso aí, até a próxima!